Olá, alunos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje a nossa aula de história vai falar sobre capitanias hereditárias. Então, lembra da última aula que a gente conversou sobre os portugueses que chegaram aqui no Brasil? Então, o que acontece? Naquela época, estava acontecendo algumas invasões aqui. E aí o rei de Portugal estava com medo de perder essas terras. E aí o que ele pensou? Eu preciso colonizar o Brasil para que ninguém tome as nossas terras de lá. Só que Portugal não tinha dinheiro para fazer isso. Então ele se reuniu com as pessoas lá, né, com os funcionários do reino, e aí ficou pensando lá num jeito de colonizar o Brasil sem gastar dinheiro. E aí eles tiveram uma ideia. Eles dividiram o Brasil, mas dividiram uma linha, vamos colocar imaginária, tá? E ele dividiu o Brasil em pequenos lotes. Lotes são como se fossem terrenos. E aí dividiu e chamou de capitanias hereditárias. E o que acontece? Ele teve a ideia de dar essas terras para pessoas que ele chamou de donatários. E aí, quem eram os donatários? Eram as pessoas que eram mais ricas, as pessoas que tinham dinheiro. Mas olha como é que o rei de Portugal foi esperto. Ele dava a terra, mas as pessoas que ganhavam essa terra, elas tinham que manter a terra, são mesmo da terra, cuidar do plantio, organizar os funcionários para trabalhar, pagar o serviço das pessoas que iam trabalhar naquela terra, tudo isso. E quando aquelas terras começassem a gerar lucros, adivinha? Ainda tinham que devolver, dar uma parte dos lucros para Portugal. Então, quer dizer, Portugal não tinha dinheiro para colonizar o Brasil e aí teve essa ideia de dividir o país, né? E dividiu em capitanias hereditárias e aí deu um pedacinho de terra para cada pessoa que tinha dinheiro. E aí essa galera ia ter que se virar com a terra, pagar, arcar com todos os custos daquela terra e ainda ter que pagar a Portugal. E por que se chama hereditárias? Porque essas terras eram vitalícias. O que isso quer dizer? Que o dono da terra ele não ia perder essa terra. Ele poderia ou vender ou passar para seus filhos, tá? Ela não ia se perder. Portugal não iria tomar. E essa terra ia ficar para sempre daquela família. E aí, se vocês observarem nesse mapinha, tem os nomes das capitanias hereditárias e dos donos. Só que, infelizmente, nem todas essas capitanias deram certo. Por quê? Na verdade, uma capitania, que foi a de São Vicente, foi a que conseguiu produzir um pouco. Naquela época, como vocês já viram, né, e lembram também da última aula, aqui a gente tinha os indígenas. E essa terra era deles. E eles não estavam concordando com o que Portugal estava fazendo aqui. E aí o que aconteceu? Estava tendo muito conflito. E aí os donos dessas terras, os donatários que estavam aqui, não estavam conseguindo arcar com todos os custos, né, das terras, de começar a produzir, pagar os custos, pagar Portugal e ainda ter esses problemas, esses conflitos com os indígenas e também com os franceses. Por quê? Os franceses estavam querendo tomar essa terra de Portugal. E aí começou a invadir aqui. Então estava tendo muitos conflitos. Então a maioria dessas capitanias elas se perderam, elas faliram, porque não tinham condições dessas pessoas manter essas terras por muito tempo. Entenderam? E assim, não foi uma coisa de um dia para o outro, né? Foram se passando tempos e aí os donatários foram vendo que estavam perdendo mais dinheiro do que ganhando, tá? A capitania de São Vicente, ela conseguiu crescer porque o solo
era fértil e aí conseguiu começar uma plantação ali de cana-de-açúcar. E deu super certo naquelas terras dali. Mas as outras terras, nem todas as outras terras eram propícias para esse tipo de plantio. Nem todos os donatários também estavam conseguindo fazer esse tipo de plantio. Então, por conta disso, essa história de capitania não deu muito certo, não. Vamos seguir aqui para outra página, tá? Bom, aí no número 1, vocês vão ligar, tá, o nome de cada donatário para o nome da capitania deles. Agora o número 2 está assim. Quem Dom João III selecionou para doação de terras? Pinte os retângulos com as... Lembra que eu falei que eram só a galera da Mufunfa? Então, aí vocês vão pintar onde tem as palavras que correspondem a essas pessoas que tinham dinheiro na época, tá bom? Aqui no número 3, tá assim. Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Eu falei aqui sobre isso, né? Então, é porque ela é passar, né? Porque é pra... Enfim. O número 4 vocês vão completar com essas palavras do quadro verde. O número 5, vocês vão organizar essas letras para descobrir as capitanias que prosperaram, tá? Tem 2 capitanias aí. Depois vocês vão completar as informações, vocês vão ler essas informações e vão completar aí, beleza? E temos o número 7 aí também. Aqui vocês vão escrever o nome das capitanias. Então, é só olhar lá na página 37, tem aí para vocês a localização com os nomes, para vocês poderem identificar aí nesse mapa, ok? Então, um grande beijo, galera!